Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Na voz, na comunicação, Renan Pestana. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Hora da Copa da Esporte Total, edição de sexta-feira, dia 21 de novembro de 2022. No momento o relógio marca 7 horas e 1 minuto da noite, hora de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Copa Esporte Total, galera. Bom, programa hoje quente, né? Vamos começar falando da seleção brasileira que não tem Neymar e Danilo para a sequência da fase de grupos da competição. Vamos falar também dos 4 jogos de hoje da Copa do Mundo, né? Começando aí com o grupo A, com o grupo B. Vamos analisar todos os jogos, trazer informações também, algo muito bacana. E como também vem um chaveamento, né, para a questão, para a próxima, né, para a rodada final aí da fase de grupos da Copa 2022 no Qatar. Então, programa quente, muito bacana. Além, claro, de analisar também, obviamente, aí o que vai acontecer amanhã na parte final do nosso programa, também com outros jogos espetaculares aí para você acompanhar da Copa do Mundo do Qatar. Ao meu lado, nessa noite de sexta-feira, sextou aqui na Esporte Total com a Hora da Copa na ET, meu amigo Edivaldo Júnior. Opa, Edivaldo, tudo bem, meu camarada? Muito boa noite. Olha, dia cheio de Copa hoje, hein, cara? Gostou do dia de hoje? Olá, boa noite, Renan. Boa noite você, torcedor de todo o Brasil que nos acompanha aqui na Esportes Total. Um dia quente de Copa do Mundo, um dia bacana, jogos decisivos. Já tivemos, inclusive, seleções desclassificadas. Muito bom, dia movimentado de Copa do Mundo hoje, hein, Renan? Muito legal. Com certeza, Edivaldo Júnior, meu camarada, um dia muito bacana. Bom, é isso, galera. Me chamo Renan Pestana, estou nessa aqui com o Edivaldo Júnior no programa Hora da Copa Esporte Total, dia 25 de 11 de 2022. Vamos começar falando sobre seleção brasileira, gente. A seleção brasileira aí que ontem venceu bem a Sérvia com 2 gols do Richarlison, mas aí tem notícias preocupantes sobre a seleção brasileira, tá, gente? Neymar e Danilo, né, estão fora da fase de grupos, confirmado pelo departamento médico da CBF, comandado pelo Rodrigo Lasmar, tá? A dupla fez exames de imagem na manhã dessa sexta-feira e já iniciou as sessões de fisioterapia. Bom, as 2 lesões foram em torces, né? O Danilo no tornozelo esquerdo e o Neymar no tornozelo direito. A Confederação Brasileira de Futebol não estipulou prazo, né, para retorno, né? Mas, assim, a informação 100% confirmada pelos veículos de comunicação é que, de fato, Danilo e Neymar não têm condições de atuar nos próximos 2 jogos da seleção brasileira aí para fechar essa fase de grupos aí da Copa do Mundo. Abre aspas, agora para o médico Rodrigo Lasmar da seleção brasileira. Ele diz o seguinte, ó: os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo, disse o médico Rodrigo Lasmar da seleção brasileira. Ele prosseguiu dizendo o seguinte também: os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões. A partir disso, fecha aspas, disse e completou Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e um dos comandantes da DM, né, do departamento médico da seleção brasileira. Edivaldo Júnior, meu camarada, eu passo a pergunta para você. Primeiro, me responda uma coisa, meu amigo. Neymar e Danilo, vai fazer falta nesses 2 jogos aí derradeiros dessa fase de grupos, meu camarada? Olha, Renan, eu não acredito que o Neymar faça mais falta à seleção brasileira. A gente até tentou esquecer um pouquinho dessa Neymar dependência.
Faz falta porque ele é o craque da seleção, ele é o cara que comanda o meio-campo da seleção. Mas agora, você falar assim, vai fazer falta contra a Sérvia? Acredito que não. Acredito porque a seleção tem 2 ou 3 peças ali para aquele meio-campo que pode suprir a ausência do Neymar. Claro que a gente não vai deixar um craque fora do campo, mas eu acredito que hoje, com as peças que a seleção tem, com os jogadores, mais de 20 jogadores que jogam na Europa, a maioria na Premier League, isso deu mais qualidade ao futebol brasileiro. Então a gente não depende mais de uma peça somente, que é o caso do Neymar. Vai fazer falta? Vai. Mas não vai fazer falta assim para o jogo da Sérvia e para o andamento da Copa do Mundo. Então, possivelmente, o Tite deve mexer em algum momento ali na seleção brasileira para suprir a ausência do Neymar. Mas ele não deve fazer falta. A peça de reposição deve suprir a ausência do Neymar com a mesma qualidade, né, Renan? Com toda certeza, Edivaldo Júnior, meu camarada. Agora, né, gente, tem a questão que é a seguinte, né, que a gente vai abordar também nesse programa, que é quem será o substituto aí de Neymar e Danilo na seleção brasileira. Bom, dizem, né, os veículos de comunicação que estão lá cobrindo a seleção diariamente, tá? Diz que o Tite está preparando Daniel Alves para ser o titular no lugar do Danilo, né? Muitos esperavam que seria o Militão fazendo lateral direita ao invés do Daniel Alves, mas aparentemente deve ser o próprio Dani aí o titular da seleção brasileira nos jogos, pelo menos contra a Suíça, na próxima segunda-feira, dia 28, 13h. E Neymar Júnior, né, provavelmente deve ser o Rodrigo, aí o substituto do Neymar, né, e deve entrar aí provavelmente alguém no meio de campo para dar um suporte melhor aí para o meio campo da seleção brasileira, até porque ontem, né, o Brasil jogou num 4-2-4, que creio eu que não deve ser a escalação, né, a formação inicial que o Tite vai adotar durante todo o jogo da Copa do Mundo, e sim em momentos específicos. Então, assim, o Edivaldo Júnior, analisando as opções que a seleção tem, que são muitas, né? Pelo menos para substituir Neymar Júnior. Como é que você vê essa nova configuração da seleção sem Danilo e Neymar? Quem você colocaria se fosse o Tite, hein, cara? Possivelmente, sem o Danilo, a gente tem a expectativa de que quer dizer, a maioria dos brasileiros vão optar em Daniel Alves, que ele é lateral da posição, né? Lateral titular da posição. Ele é lateral direito. Mas claro que ninguém está confiando no Daniel Alves. Então, a possibilidade que surge, pelo menos na minha opinião, era que o Tite colocasse na lateral direito o Éder Militão, que já jogou no São Paulo como lateral direito. Então o Éder Militão, eu acho que cobre melhor, faz melhor essa função do que o Daniel Alves, porque ele não só dá um suporte no sistema defensivo, como ele é um cara que avança bastante e volta para cobrir a posição. Eu acredito, na minha opinião, eu colocaria Éder Militão no lugar do Danilo. Mas vamos saber o que o Tite vai fazer. Deve optar pelo Daniel Alves, pela maioria que está nos grupos aí dando aquele toque. No meio-campo, aí deve voltar, deve colocar o Fred, mudar o Lucas Paquetá de posição. Eu não faria isso, talvez eu colocasse ali o Everton Ribeiro, que é um canhoto, ele joga bem naquela posição também, talvez trocar de posição Lucas Paquetá com Everton Ribeiro, talvez eu colocaria experimentalmente ali o Everton Ribeiro. Mas a gente fica na dúvida, né, Renan? A gente não sabe o que se passa pela cabeça do Tite, muito porque ele consegue escalar o time na medida da necessidade. Então ele apostou as suas fichas contra a Sérvia que a seleção seria um time ofensivo, e deu certo. Ele tirou 10. Ele fez a lição de casa, acabou tirando 10. Como poderia ter acontecido o inverso? Ele colocar uma escalação ofensiva na seleção brasileira e começar o jogo tomando um gol ou 2 gols e tendo a necessidade de mudar o esquema tático dele. Então, na primeira prova do Tite, ele tirou nota 10. Agora a gente aguarda a segunda etapa da competição para ver como ele vai mexer nessas peças para o segundo jogo diante da Suíça, que é um pouco mais tranquila do que seria a Sérvia, né? Era a seleção mais perigosa do grupo, então a gente não teme mais o perigo das demais. Mas todo cuidado é pouco, futebol é uma caixinha de surpresa, tá? Já visto o que a gente viu com a Argentina, com a Alemanha, né? Então vamos aguardar. Mas eu faria isso, Renan.
Olha, Edivaldo Júnior, estou com você também, viu, meu camarada? Concordo com você totalmente. Quero mandar um abraço aí pro Ricardão na audiência. Valeu, Ricardão, tamo junto, meu camarada. E olha, tivemos aqui, ó, para fechar o assunto seleção brasileira aqui no nosso programa, a gente voltar a falar sobre os outros jogos da Copa. Tivemos aí, né, os jornais sérvios aí se rendendo a seleção brasileira ao futebol da seleção brasileira. Abre aspas, potência mundial, deu aula. Aí foram o que falaram os sérvios após a vitória da seleção brasileira diante da seleção aí da Sérvia ontem, né? A publicação do RTS Vest, que é o veículo aí de comunicação da, né, sérvio, o mais popular, né? Afirmou que a seleção brasileira mostrou classe para chegar aos seus 2 gols e a Sérvia mostrou pouco na estreia na Copa do Mundo. Disse que o time estava bem defensivo, né? E de fato a Sérvia se limitou bastante a só se defender, né? Principalmente no segundo tempo, né? E o Brasil de fato fez um ótimo jogo, né? Foi uma boa estreia do Brasil, que agora encara a Suíça. E Edivaldo, você projeta uma Suíça naquele ferrolho que a gente já tá conhecendo, que a gente já sabe, cara? Aquele ferrolho defensivo, aquela mesma situação como foi o jogo da Sérvia, na sua opinião, meu camarada? Eu acho que os torcedores da Sérvia contrariam o Dragan Stoichkov, né? Que ele disse que a Sérvia foi bem, que o Brasil se poupou e tal. Então ele não viu o jogo, acho que ele viu outro jogo. Contra a Suíça, tendo visto o jogo de Camarões e Suíça, a Suíça ela sai mais pro jogo, ela dá mais espaço. Dentre esses espaços, o Camarões teve 2 grandes oportunidades de finalizar em 2-0, não conseguiu. Mas eu acho que a Suíça sai mais para o jogo, ela abre mais os espaços e dá mais possibilidade para que o Brasil crie mais as jogadas. O que você disse, eu concordo contigo. A Sérvia ela jogou toda retrancada, talvez com perigo, talvez com medo, né, de tomar um gol logo cedo, e acabou se fechando praticamente 90% do jogo. Se você levantar as estatísticas, eram 58% de posse de bola do Brasil contra a diferença, mas eu achei muito pouco. Eu achei que o Brasil teve muito mais posse de bola, muito mais domínio de jogo. Então com a Suíça eu acho que ela vai se abrir mais, embora, claro, tendo visto o jogo do Brasil, a forma em que o Brasil joga, a forma que o Brasil se impõe em campo, a qualidade técnica do sistema ofensivo, pode ser que ela mude as características dela. Mas o que ela fez contra Camarões foi se abrir. Ela jogou aberto, dando espaço para Camarões, que não foi eficiente, né? Para finalizar um placar até superior em relação a Camarões. Então, eu acho que a gente, não digo que a gente tenha facilidade, porque Camarões deve ter estudado a seleção brasileira, mas acredito que vai ser mais viável as possibilidades de finalização do Brasil dentro da área e do que foi contra a Sérvia, Renan. Concordo totalmente com você, viu, Edivaldo? A gente viu uma Suíça diferente, né? Contra Camarões, uma Suíça que propôs o jogo, até porque também há jogos e jogos, né? Não sei se a Suíça vai jogar da forma que jogou, mas se jogar da forma que jogou contra Camarões, é bom para a seleção brasileira, que vai ter bastante espaço aí para os nossos jogadores aí conseguirem desempenhar um bom futebol, né? Bom, o Ricardão também manda mensagem pra gente dizendo o seguinte, que ele concorda com você aqui, Edivaldo, que o Militão joga mais que o Daniel Alves. Também concordo, o Militão hoje é muito mais jogador que o Daniel Alves, né? Aproveitar e mandar um abraço pro Ricardo, pro Aldo Luiz, a metralhadora de emoções, a galera toda que nos acompanha na Esportes Total. Forte abraço a todo mundo, obrigado pela companhia aqui junto com a gente, né, Renan? Valeu demais. Com certeza, Edivaldo. Forte abraço a galera que tá nos acompanhando, audiência bacana também aqui na Esporte Total, na hora da Copa na Esporte Total. Galera, muito obrigado de verdade pela sua audiência. Bom, finalizando aqui então o bloco da seleção brasileira, a seleção volta a jogar na próxima segunda-feira, no dia 28, 13h, contra a seleção da Suíça, beleza? Então já anota no seu caderninho. Então você que já não tá sabendo, dia 28, segunda-feira, Brasil e Suíça, 13h, 13 horas, horário de Brasília. A gente vai para um breve intervalinho aqui na hora da Copa, galera. Já a gente volta para falar sobre o dia de hoje. Como é que foi a Copa do Mundo nesse dia de hoje, essa sexta-feira, com muitos bons jogos, hein, galera? Não sai daí, a gente já volta. Esporte Total, o esporte de jeito muito diferente. Hora da Copa! Aqui na Esporte Total, galera.
NBB. É no Esportes Aí, Total. botei o negócio errado aqui, que beleza, hein? Só um minutinho, vamos lá. Hora da Copa. Na Esportes Total. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotal.radio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. A Esportes Total e o canal do YouTube Web Sempre Mais Futebol fazem a dobradinha aqui da jogo. Então você que está curtindo esse jogão, pode ir lá no youtube.com/Sempre Mais Futebol e se inscrever no canal e curtir o melhor das transmissões esportivas, debates e muito mais. Esportes Total e o Web Rádio Sempre Mais Futebol. A dobradinha aqui da jogo. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total. Unidos pela vida. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @Esportes Total _. Hora da Copa. Na Esportes Total. Voltamos aqui, o breve intervalinho aqui no som pesado da Esporte Total, galera. Hora da Copa, de volta pra você ligado aqui no som da Esporte Total. Muito obrigado pela audiência bacana que você vem dando aqui pra gente. Galera, vamos então voltar a falar sobre a Copa do Mundo FIFA. Vamos falar sobre os jogos de hoje, né? Começando grupo por grupo. Começando aí com o grupo A, né, o grupo do Catar, né, do anfitrião, que deu adeus hoje à Copa do Mundo, né, versus Senegal. A equipe do Senegal venceu o Catar pelo placar de 3-1, vitória que coloca Senegal num confronto direto agora pela vaga contra a seleção equatoriana, que a gente vai falar na sequência, né, na última rodada. Vitória por 3-1 da equipe. A equipe do Senegal abriu 2-0 com Boulaye Dia e também com o Djedio, né? Abriu 2-0 depois. O Alto Mama aí diminuiu para a equipe do Catar, né? Ele que inclusive fez o primeiro gol da seleção do Catar na história das Copas do Mundo. E o Muntari fez aí o terceiro gol derradeiro da partida para garantir, para carimbar a vitória da seleção senegalesa diante aí da seleção do Catar, né? E o Boulaye Dia, né, é o rapaz que fez o primeiro gol da equipe de Senegal na partida, né, ele foi também o herói da seleção senegalesa diante do Egito nas eliminatórias para a classificação da equipe ao Mundial, e hoje volta a fazer história e marcou o primeiro gol aí da seleção do Senegal na Copa do Mundo FIFA, bem legal, 2022, né, dessa edição de 2022, bem legal aí a história do Boulaye Dia. Edivaldo Júnior, o Catar até que jogou mais do que jogou na estreia, pelo menos, né, cara? Mas mesmo assim, é um time limitadíssimo e já tá fora da Copa, já caiu aí o anfitrião, 0 pontos, 2 derrotas, e Senegal consegue um ótimo resultado, né? É verdade. Catar, na verdade, só foi simplesmente um anfitrião, né? Porque demonstrou um nível de futebol muito baixo na estreia contra o Equador, e jogou melhor mesmo. Concordo contigo que jogou melhor contra Senegal hoje. E acho que Senegal tem tudo para passar como líder desse grupo. Porque Senegal fez um jogo contra a Holanda. A Holanda, para mim, me decepcionou muito. Naquela ocasião, o Senegal jogou muito mais que a Holanda. Eu vi a Holanda dominar o time... Senegal dominar o time da Holanda. E só tomou 2 gols no finalzinho do jogo. Uma falha depois do zagueiro lá que fez o segundo gol da Holanda, o que definiu o placar de vitória para a Holanda. Mas naquele momento, Senegal foi superior contra a Holanda. E agora foi superior contra o Catar, que os demais também serão, né? Acho improvável que a Holanda perca para o Catar. Então o Senegal vem forte, acredito até que o Senegal possa ser líder desse grupo pelo que vem jogando. Acredito sim, porque depende muito do jogo de Equador, Senegal, Equador e Senegal. Mas acredito que o Senegal vem forte. O Senegal jogou bem, jogou muito mais, tem mais estrutura técnica, tem mais raça, mais velocidade.
falhou, é verdade, falhou naquele gol do Qatar, mas tem mais poder de força e de reação, propõe mais o jogo. Então eu gostei de Senegal, gostei do que vi. Agora é Senegal e Equador para ver até que ponto os dois são fortes, né, Renan? Perfeito, cara. Aliás, eu vou te falar uma coisa, hein? Esse jogo entre Senegal e Equador, cara, vai ser aí um jogaço, hein? Vai ser um jogaço aí pra... valendo a vaga, né? E o Nathan Raliano pergunta o seguinte aqui pra mim: Renan, podemos dizer que o Qatar voltou pra casa ou não se aplica? Cara, olha, aí a nível de Copa do Mundo sim, mas voltou pra casa nem tanto, é porque o anfitrião aí já caiu na fase de grupos, né? Não tem como, né, Edivaldo? Aí não tem condição, né? Aí, prefeito, já tá em casa, já tá em casa, fica tranquilo, mas o termo voltou pra casa cabe, né? Porque, na verdade, não vai dar continuidade à Copa do Mundo. Foi bem, hein, Natan? Foi bem nessa. Natan sempre trazendo aí, né, bacana demais. Bom, falar também um pouquinho, né, desse jogo, né, que vale destacar o Mendy, né, o goleiro Mendy, que foi muito mal na estreia contra a seleção holandesa, mas nesse jogo, cara, Mendy foi muito bem. A seleção do Qatar, que assim, não tem mais chance de ir pra fase final da Copa do Mundo, pra fase de oitavas, mas até fez o goleiro trabalhar, o Mendy, né? Teve aí algumas situações de gol, mas defesas difíceis, né, do Mendy durante a partida, né? A equipe do Qatar até criou boas oportunidades, o jogo foi bem aberto, né? Só que o Mendy brilhou, finalmente o Mendy volta a brilhar, né, com a camisa da seleção senegalesa, e evitou com que o Qatar, quem sabe, até empatasse o jogo em certos momentos, porque criou para isso, né? E liga o sinal de alerta para a seleção de Senegal, que precisa corrigir isso, né, Edivaldo? Até porque tem uma final agora contra o Equador, que é uma seleção infinitamente melhor que a seleção do Qatar, né? É verdade, você falando dessas defesas do Mendy, até põe um contraponto naquilo que a gente fala em relação a Senegal, né? Ter tido mais posse de bola, ter sido mais arrojado e tal. Agora, se o Mendy fez grandes defesas durante o jogo, há de se demonstrar que o Qatar foi muito melhor e muito mais eficiente do que foi contra o Equador. Foram 2 bolas, se eu não me engano, do Qatar contra o Equador. O Equador foi mais propositivo ao jogo. Senegal também foi, mas assim, realmente, analisando por esse aspecto das defesas que o Mendy fez para salvar Senegal, o Qatar foi até mais ousado, né? Talvez tivesse colocado essa ousadia no primeiro jogo contra o Equador, mas tecnicamente o Qatar não ia conseguir nada mesmo. Você tem razão, o Mendy fez o jogo dele hoje, fez o jogo dele hoje, salvou o Equador em alguns momentos, o que demonstrou que o Qatar foi bem para cima de Senegal. Faz parte, né? Acho que sempre o segundo jogo é o que eu uso o segundo jogo para poder pontuar algumas coisas mais claras e evidentes em relação a uma equipe que ganha por 7 e no segundo jogo fica no empate em 0-0. Então é tudo bom, é tudo legal pra gente servir de análise pra gente, né, Renan? Com certeza, cara, com toda certeza. Então, galera, é isso, ó. Fechando a análise aqui geral, as informações também de Qatar 1, Senegal 3, vamos para o outro jogo do grupo. Mas antes, o Ricardão mandou aqui pra gente que é o seguinte, né? Que é um time, Qatar é um time com mais de 10 naturalizados, é capaz de voltar pra casa, é verdade. Tem esse ponto contra ponto, é verdade. Ai. Bom, vamos lá, falar agora de Holanda e Equador. Cara, eu gostei muito dessa partida, hein? Holanda e Equador empataram por 1-1. O jogo aí que fechou a segunda rodada do Grupo A dessa Copa do Mundo, né? Um resultado que deixou basicamente tudo bem aberto para a rodada final, né? A equipe da Holanda logo, né, no início da partida abriu o placar com um ótimo Gakpo, aliás, esse garoto de 23 anos, vou te falar, viu? Esse atacante, o Gakpo, é um baita de um jogador, hein? Olho nesse cara, hein? Olho nesse cara. Abriu o placar, fez 1-0 e o Equador, que teve também um gol anulado, esquisito, né? Meio esquisito o gol anulado do Equador, né? Enfim, empatou aí no segundo tempo, quase na reta final já, no meio pro final da segunda etapa, com o artilheiro da Copa, Ener Valencia, que fez seu terceiro gol na Copa do Mundo e empatou o jogo. Com essa situação, galera,
Holanda e Equador ficam aí na primeira e segunda colocação, respectivamente, com 4 pontos ganhos, e o Senegal fica em terceiro com 3 pontos. Então teremos Senegal e Equador aí em confronto direto, e Holanda e Catar aí na rodada final, que deve ter uma vitória da Holanda aí caso não aconteça uma catástrofe, né? Mas Edivaldo Júnior, é o Equador muito bom, né? O Equador que vem jogando uma bola redondinha nessa Copa, diante de uma Holanda que tá devendo ainda. Mas o jogo foi legal hoje, né, cara? Foi um bom jogo, né? Foi legal, um jogo bastante movimentado. Eu tenho para dizer para você que eu tive hoje uma surpresa em contraponto, uma decepção. Qual foi a surpresa? O Equador. O jeito que o Equador se colocou em campo frente a uma Holanda que tem nome, que tem camisa, era a antiga laranja mecânica. O Equador se comportou muito bem contra a Holanda. E a minha decepção é com a Holanda. A Holanda não fez um jogo belíssimo contra a Senegal. Fez 2 gols lá no finalzinho do jogo e conseguiu vencer por 2-0. Mas hoje demonstrou que o conjunto não tem tanta qualidade técnica e o futebol europeu sendo superior ao sul-americano. Eu achava até que o Equador não ia muito longe, porque o futebol sul-americano tá muito fraquíssimo, né? Conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Mas eu tô para dizer para você, surpreso com o futebol do Equador e decepcionado com a Holanda. O jogo, embora tenha sido bastante movimentado por ambas as equipes, mas me decepciona mais o futebol da Holanda, que tem peças novas, do que do Equador. Aquele jogador do Equador, o camisa número 13, Ener Valencia, é o craque. O cara é muito bom, o cara domina, o cara cria, o cara dá assistência. O time todo do Equador, né, trabalhou muito bem. O Calcedo, o Preciato, né, o Plata, o Estrada, são bons jogadores. Não demonstraram tanta técnica no jogo contra a Catar. Foram superiores, mas tecnicamente deu para ver mais esse time do Equador jogando contra a Holanda. A Holanda me decepcionou um pouquinho. Agora, tá em aberto, né, Renan? Você pega um jogo aí final Holanda e Catar, a Holanda é improvável que perca ou que empate com o Catar. Então deve sair na frente. Então agora fica toda a expectativa para a gente ver como o Equador se comporta frente a Senegal. Senegal que precisa vencer, Equador também. Mas foi um bom jogo. Concordo contigo que tecnicamente deu para ver 2 escolas. A escola europeia e a escola sul-americana. Como já me disseram anteriormente, falaram, olha, eu sempre critico o futebol sul-americano pela fase que está passando, a exceção de Brasil e Argentina. Futebol para baixo, você não tem Chile, você não tem Colômbia, você não tem outras equipes que já são tradicionais e participantes da Copa do Mundo. Aí um colega outro dia disse, mas o nível do futebol europeu está no mesmo do sul-americano. Não está. Algumas coisas podem acontecer, como aconteceu, por exemplo, com a ausência da Itália, que perdeu para a Macedônia do Norte. Então a gente vê que em dado momento pode acontecer esse comparativo entre futebol sul-americano e futebol europeu. É o que eu estou vendo no time da Holanda. Não me convence o time da Holanda, e para mim hoje foi uma decepção, e a surpresa foi o time do Equador. Meu caro Renan Pestana. Perfeito, Edivaldo, concordo perfeitamente com você. O Ricardão diz o seguinte, que o Equador hoje de fato foi prejudicado hoje, né? Aquele gol anulado do Equador, pra mim, cara, assim, beirou absurdo, né? Aquele gol anulado do Equador, né, cara, assim. E a Holanda dá complemento dizendo que a Holanda não merecia empate. Também estou com ele, cara. A Holanda não merecia empate, né? Concordo, também sigo ele. Em número, gênero e grau, concordo sim. Com certeza, também estou com o Ricardo, também acho, né? E o Ricardo também complementa dizendo que o Equador, né, tem um futebol bem interessante, com muita tradição de bola, bom futebol, e a parte técnica também muito boa. É um excelente trabalho do argentino Gustavo Alfaro, é verdade, Gustavo Alfaro, que merece os elogios também pela forma que vem jogando a seleção equatoriana. Agora eu te pergunto, Edivaldo, você jogar numa fogueira aí, cara, assim... agora vamos ter aí, só para trazer, né, no calendário direitinho, pra galera anotar já o jogo, né, os horários dessa fase derradeira desse grupo A, né, dessa terceira rodada derradeira, será terça-feira, dia 29, ambos os jogos ao meio-dia, tá, gente? Um dia depois do jogo do Brasil, tá? Teremos Holanda e Catar e Equador e Senegal, ambos os jogos meio-dia na próxima terça, dia 29. Edivaldo, eu te coloco na fogueira porque é o seguinte, cara, vou te perguntar a seguinte coisa.
quem chega favorito para esse jogo entre Equador e Senegal, hein, cara? Olha, eu, sinceramente, a tendência, eu acho que o Equador vem jogando mais bola que o Senegal. Mas eu acho que chega favorito. E você, cara, qual a sua opinião sobre isso? Difícil mesmo, viu, Renan? Difícil mesmo. Acho que é uma situação propositiva para os dois. É complicado de você colocar Senegal ou Equador como favorito. Eu ainda coloco Senegal como favorito pelo que jogou contra a Holanda. Porque com o Qatar não dá nem para contar, né? Não dá nem para levar em consideração. Agora, vai ser um embate interessante. O Equador foi forte jogando hoje contra a Holanda. Se ele mantiver esse nível de jogo que teve hoje contra a Holanda, contra a Senegal, provavelmente a gente tem um novo empate, né? Porque eu acho que o propositivo que se espera de cada time é que vai declinar qual time vai sair na frente, ou qual time vai levar uma certa vantagem. Então, realmente, é uma incógnita de saber quem vai vir melhor para esse confronto, e tudo pode acontecer, viu, Renan? Na minha opinião, tem cara de empate um jogo como esse, viu? Cara, também estou com você. Acho que tem cara de empate, né? O empate nesse momento favoreceria o Equador, né? Senegal, para conseguir se classificar, teria que vencer a seleção equatoriana, né? E o Equador joga mais ou menos aí pelo empate, né? Basicamente isso, né? E a Holanda pega o Qatar, né? Aliás, a Holanda, futebol bem mequetrefezinho, o futebol da Holanda, hein? Bem complicado o futebol da Holanda, né? Enfim, galera, vamos passar aqui de grupo, vamos pro grupo B. Mas antes, a gente vai pro intervalinho bem rápido, tá? No pique aqui no Hora da Copa na Esporte Total para trazer o grupo B, como é que foi os jogos do grupo B. Tem muita coisa bacana, tem muita história legal nesse grupo B de hoje, hein, galera? Não sai daí, então! Hora da Copa! É aqui na Esporte Total, galera! Hora da Copa na Esportes Total. Você sabia? O draft de 1983 da NFL ficou conhecido como o ano dos quarterbacks. Nada mais do que 6 atletas da posição foram selecionados na primeira rodada desse draft. John Elway foi a escolha do Baltimore Colts. Entretanto, nunca jogou pela franquia. Bateu o pé, ameaçou ir para o New York Yankees na MLB, mas terminou trocado com o Denver Broncos, onde conquistaria 2 Super Bowls. Todd Blacklade foi recrutado pelo Kansas City Chiefs. Jim Kelly pelo Buffalo Bills. Ele acabou optando por assinar com o Houston Gamblers e jogar na USFL até a extinção da liga em 1986. Tom Eason foi draftado pelo New England Patriots, onde disputou um Super Bowl, se tornando o primeiro quarterback da história a não conseguir realizar um passe sequer no grande jogo da pós-temporada. 0 de 6 tentativas e 3 sacks. New York Jets, que detinha a 24ª escolha do draft, tinha à disposição Dan Marino, mas escolheu Ken O'Brien. Na escolha 27, o Dolphins optou por Marino, que ficou 17 anos em Miami, onde teve 10 aparições nos playoffs, uma aparição no Super Bowl e encerrou a carreira com 147 vitórias e 93 derrotas, 420 passes para touchdown e 252 interceptações, estabelecendo diversos recordes na franquia e figurando hoje no Hall da Fama da NFL. Você acompanha as emoções da National Football League aqui na Esportes Total. O esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esportes Total. Show de bola, galera. Voltamos aqui com Hora da Copa. Pra você ligado aqui no Som Pedro da Esporte Total. 7h34 da noite, hora de Brasília, dia 25/11, sexta-feira, sextou! Aqui na companhia de Renan Pestana, junto com o Edivaldo Júnior. Vamos lá falar agora do Grupo B, galera. Do Grupo B, começando com o jogo aí que foi o primeiro jogo dessa Copa, né, do horário desse dia, né? Que começou às 7 da manhã, horário de Brasília. País de Gales 0, Irã 2, gente. Impressionante, um resultado do Irã espetacular, 2 gols nos acréscimos, marcado pelo Cheshmi e pelo Rezayen.
Rezaian, aos 49 e 55 minutos do segundo tempo, o time de Carlos Queiroz conseguiu a vitória, venceu por 2-0 a seleção do País de Gales. Teve o goleiro expulso, né? Fez mais uma atuação muito ruim a seleção do País de Gales, foi muito mal também nessa partida. O Irã dominou as ações, teve uma sequência de 2 bolas na trave, né? Impressionante como é que aquela bola não entrou, e depois o milagre do Hennessy para conseguir evitar com que o gol acontecesse, mas depois da expulsão do goleiro, que era o principal nome do Irã na partida, do País de Gales no jogo, que estava salvando a pátria da seleção galesa, depois, meu amigo, aí complicou demais, entrou o goleiro reserva, e aí os gols do Irã, os 2 gols saíram para garantir uma vitória para a seleção do Irã, tá? Então a vitória gigante da seleção iraniana, que vai, né, para o próximo jogo com chance de classificação, mais um confronto direto nessa Copa, né, Edivaldo? E aí, cara, que vitória do Irã, né? Muito emocionante também, muito legal a vitória do Irã diante do País de Gales, hein? A vitória do Irã, ela se deu bem no finalzinho do jogo, faltavam no máximo 3 minutos para terminar o jogo, e o goleiro do País de Gales levantou o pé mais alto do que devia, acabou pegando o jogador do Irã e foi expulso. O que se prejudicou? Talvez não a entrada do goleiro, porque o goleiro também não teve culpa direta nos 2 gols do Irã, mas porque teve que sacar um jogador de campo para poder entrar um outro goleiro. Isso dificultou, se eu não me engano, camisa 10, saiu um jogador que saiu do time do País de Gales, isso prejudicou. 10 contra 11, isso gera uma deficiência. Agora, na minha opinião, não se esperava nada dessas 2 equipes, nem de País de Gales e nem de Irã, porque não tem tanto credenciamento para título mundial. São participantes especiais da Copa do Mundo. Mais surpresa ainda a gente vai falar daqui a pouco de Inglaterra, de Estados Unidos. Mais surpreendente ainda foi o resultado de Estados Unidos e País de Gales. País de Gales conseguiu um empate contra os Estados Unidos e perdeu para o Irã num jogo que se desenhava um 0-0, né? No finalzinho deu bobeira ali o País de Gales e o Irã fez 2 gols. Claro que isso não vai resolver nada a favor do Irã. Tecnicamente foi um bom jogo? Não. Foi um jogo mais batido, mais truncado, né? Mais preso, mas realmente são 2 equipes que acho que vão se despedir da Copa do Mundo como participantes especiais. O que me deixou surpreso era o empate do País de Gales com os Estados Unidos. Não teve força hoje para conseguir empate com o Irã, e o Irã conseguiu 2 gols na Bacia das Almas, diga-se de passagem, né, Renan? Pois é, cara, uma vitória da seleção iraniana sensacional, né? Sensacional. Esse jogo também teve aí também foi marcado pelos protestos, né? Uma torcedora do Irã exibiu o nome de Masha Amini na camisa da seleção do país no jogo contra o País de Gales, né? E foi abordada pelos seguranças do estádio, né? Do Ahmad Bin Ali, né? O momento foi flagrado por diferentes fotógrafos presentes aí no estádio, né? A camisa, né, estava aí escrita liberdade para as vidas femininas. É um movimento, né, em alusão ao movimento aí que vem acontecendo, movimento, aliás, assim, né, de muita força feminina, e que espero muito que dê tudo certo, né, para que, né, seja colhido esses frutos aí para o Irã, que aliás é um país aí que tem muitos problemas relacionados à questão aí de liberdade aí das mulheres, né? Outros torcedores também exibiram mensagem de protesto, né? Uma iraniana que mora no Canadá levou a bandeira do país com a frase "Liberte o Irã", né? E uma outra camisa também dizendo "Liberdade para as vidas femininas", né? Que é o lema da atual revolução que toma conta da nação aí asiática, né? E nesse jogo também, né? Na hora do hino nacional do Irã, a torcida, a maioria no estádio diante dos galeses, né? Aliás, o Gales também, o País de Gales, que levou bastante, né? Torcedores de Gales ali, tem meio que uma torcida organizada atrás dos gols ali nos jogos do País de Gales, né? Basicamente. Mas hoje a torcida do Irã estava em bem maior número, se dividiu entre vaias aí e apoio, né? Alguns se emocionaram, especialmente aí as mulheres aí no estádio, né? Enfim, né? Não é só futebol, né, gente? A gente sabe que não é só futebol, tem toda uma questão aí sociopolítica envolvendo a Copa do Mundo, né? Bom, voltando a falar do campo e bola, quero falar só para fechar esse assunto sobre
Irã e País de Gales, falar do Gareth Bale, né? Gareth Bale que vem fazendo uma Copa, assim, decepcionante, né? Mais uma atuação do Gareth Bale muito ruim, né, Edivaldo? O principal jogador da seleção do País de Gales basicamente não toca na bola no jogo do País de Gales, cara. Tá muito complicado a Copa do Mundo do Gareth Bale, até alguns momentos bem sumidos nos jogos da seleção galesa, hein? O Bale, ele joga na Premier League, se eu não me engano, né? Aí você vê a diferença. A Premier League é uma das melhores ligas que tem na Europa. Quando você pega o País de Gales, onde você junta as suas peças para montar um time, você não pode ficar na dependência do Bale. E é por isso que ele não tá jogando bem. Eu acho que é diferente ele jogar na equipe dele, que ele tem um certo entrosamento, ele é o artilheiro, ele é o cara daquela camisa, e jogar com o País de Gales, que fez uma preparação para a seleção brasileira, mas não é a mesma coisa, né? O foco no time que ele joga é muito maior e tem muito mais visibilidade do que jogando com o País de Gales. Então eu não culpo ele, não. Eu acho que eu culpo o conjunto que não dá subsídios para ele realmente desenvolver o futebol que ele tem, que ele conhece e que ele é o ídolo onde ele joga, Renan. Pois é, né? O Gareth Bale que estava na Premier League agora está no futebol da MLS, né? Que é agora o futebol também aí, que basicamente ocupa várias estrelas do futebol, né? Mundial, mas, né? Atualmente, né? Eu fiz confusão Premier League com MSL, mas assim, o cenário do MSL também não é o mesmo da Premier League, né? Então a gente não consegue pegar o nível do cara da MSL e atribuir a ele o cara da Copa do Mundo ou de determinada seleção. O cenário dele é totalmente diferente. Que ele é um bom jogador, ele é um exímio jogador, mas eu acho que o conjunto dele na seleção dele não deve ser o mesmo do conjunto que ele atua na equipe que ele joga, penso eu. Eu concordo totalmente com você, cara. Decepcionante aí. E a seleção de País de Gales no papel, né? Enfim, não é uma seleção ruim, né? Não é uma das piores da Copa no papel. O problema é que tá com dificuldade tremenda aí nos jogos, assim, né? A gente vê que às vezes não é só no papel, né? Que você consegue vencer os jogos, né? Enfim, uma seleção que tem bons jogadores, mas não consegue aí desenvolver um bom futebol nessa Copa do Mundo. Enfim, galera. Até surpreendeu tendo empatado com os Estados Unidos em 1-1. Acho pra mim foi uma grata surpresa, né? Com certeza, com certeza. A seleção dos Estados Unidos é uma seleção melhor que a seleção do País de Gales, tá? É isso. Bom, vamos falar agora sobre o jogo que fechou, né? Essa sexta-feira, né? O jogo das 4 horas da tarde. Inglaterra e Estados Unidos. Primeiro tempo animado, né? O primeiro tempo foi animado, foi aquele 0-0, mas porém, contudo, todavia, com alguns bons lances, né? Os dois goleiros trabalharam em alguns momentos, tanto o Turner aí quanto o Pickford também. Mas o primeiro tempo terminou empatado 0-0. Mas no segundo tempo, vou te contar uma coisa, hein? A Inglaterra hoje, gente, jogou com a preguiça o segundo tempo, que eu vou te falar, viu? Nossa senhora. Jogou absolutamente nada no segundo tempo, parecia... Até a Inglaterra, os dois pareciam que está satisfeitos, né? Em uma certa altura da segunda etapa com o empate, né? Isso foi bem claro no último lance, principalmente do jogo, que os Estados Unidos teve uma chance clara de alçar a bola na grande área. Ele tocou pro Pulisic ali, o jogador que não me recordo o nome agora, peço desculpas, né? Ele tocou pro Pulisic ali pra Pulisic segurar a bola ali pro jogo acabar, gente. Então, assim, uma coisa bizarra o segundo tempo desse Inglaterra e Estados Unidos. Mostraram duas seleções bem contentes com o empate, né? Primeiro tempo animado, porém o segundo tempo bem abaixo do esperado, né, Edivaldo? E a seleção da Inglaterra que teve uma estreia tão boa e agora dá esse balde de água fria nos seus torcedores, hein, cara? Pois é, Renan. Acho que a referência melhor para a gente mensurar a situação de cada time é o segundo jogo, como foi hoje. Eu fiz esse jogo pela Sempre Mais e realmente a gente tinha a expectativa de que a Inglaterra fizesse um futebol muito melhor, não ao mesmo nível de que fez contra o País de Gales, metendo uma goleada de 7, todo mundo fazendo gol. Não foi o que aconteceu. Os primeiros 10 minutos da Inglaterra foram até legais, interessantes. O Saka de um lado, o Kane buscando bola, do outro lado o Mount ajudando, o Sterling chegando
mas de repente deu um apagão, que é o que você falou, deu uma preguiça no time da Inglaterra, e os Estados Unidos foi melhor em campo. No primeiro tempo, os Estados Unidos dominou o time da Inglaterra, né, com as peças que tem. O time dos Estados Unidos tem 2 meio-campo ali, o Murphy e o Adams dominaram ali o meio-campo. Sistema defensivo sempre bem, marcando o Kane. O Kane eu não vi ele no jogo hoje. Se eu falei o nome dele, foi 2 vezes. O Sterling também sumido, apagado. Ou seja, tecnicamente os Estados Unidos foi superior à Inglaterra. E isso que me causa uma estranheza. É fácil você empurrar um bêbado na ladeira, mas empurrar um sóbrio é mais difícil ainda. Foi o que aconteceu. Que para você vencer o país de Gales, o Irã por 7 e depois empacar com os Estados Unidos, mostra que você realmente no primeiro jogo pegou bêbado na ladeira. Fácil, né? Assim como aconteceu com a Espanha. Acredito que o segundo jogo da Espanha não vai ser moleza. E hoje encontrei, pelo que eu vi, os Estados Unidos muito mais tocando bola, propositivo ao jogo, atacando. Esse Pulisic, camisa número 10, excelente jogador. Ele joga pela esquerda, teve o apoio do lateral Robson, toda vez apoiando ali, fortalecendo o ataque dos Estados Unidos. Se não fosse o goleiro da Inglaterra, teria tomado até um gol. Os dois que sumiram nos Estados Unidos foi o IEA, né, e o Wright. Esses dois não jogaram, sumiram. Mas o restante do time deu conta do recado. Então, muito interessante o jogo que Estados Unidos fez contra a Inglaterra. A Inglaterra estava realmente, o que você falou, preguiçosa. O Kane não jogou. O Kane, em alguns momentos, foi lá no meio-campo buscar a bola, não recebia. O Sterling sumido, né? Peças importantes da Inglaterra. O Mount apareceu pouquíssimas vezes. O Saka, que teve possibilidade de entrar na área do Irã várias vezes, fazendo passes curtos, tocando a bola curta, não conseguiu entrar na área dos Estados Unidos. Então, parabéns à equipe dos Estados Unidos, né, pelo jogo que fez hoje contra a poderosa e a favorita, na minha opinião, Inglaterra. Foi a minha decepção, Inglaterra hoje, e Estados Unidos foi a equipe que eu elogiei bastante os Estados Unidos. Pena que tenha empatado com o país de Gales no primeiro jogo. Agora, o próximo jogo deve ter muita coisa boa pela frente, Renan. Mas eu gostei dos Estados Unidos. Foi muito superior ao time da Inglaterra na tarde de hoje, na minha opinião. Concordo com você. A seleção dos Estados Unidos foi muito melhor que a seleção da Inglaterra, tanto em vontade quanto também em organização, né? O Ricardão lembra aqui no nosso, né, mandando sua participação com a gente, né, que o Pulisic foi o LeBron James do soccer, né? Essa frase é boa demais, né, cara? É verdade, tem isso, né? E o que o rei foi o Reina, exatamente, foi o Reina que tocou ali com o Pulisic. Valeu, Ricardo, foi o Reina que tocou a bola pro Pulisic ali na reta final para segurar a bola, com a chance de alçar a bola na grande área e garantir a vitória. E, de fato, os Estados Unidos perdeu uma chance boa de confirmar a vitória hoje contra a Inglaterra e não precisar agora de uma vitória contra a seleção iraniana para passar, né? Que agora a situação do grupo B fica a seguinte: a Inglaterra líder com 4 pontos, né? Seguido da seleção do Irã com 3, em terceiro os Estados Unidos com 2, o país de Gales em quarto com 1. Então, assim, teremos na terça-feira também, tá? A decisão desse grupo será na terça, assim como o grupo A, tá? Só que na terça-feira será às 4 da tarde, né? No dia 29. Teremos Irã, Estados Unidos e Gales e Inglaterra se enfrentando, né? País de Gales não tem chance de passar, porque assim, o Irã, ele tem um saldo, né, -2, e o País de Gales também tem um saldo -2. Então a vitória do País de Gales contra a Inglaterra, um empate entre Irã e Estados Unidos, coloca a seleção do País de Gales na próxima fase ainda. Então, assim, mesmo com todos os percalços, os problemas, a seleção do País de Gales ainda tem chance de passar, mas eu acho que é difícil vencer a seleção inglesa, né? E esse Irã e Estados Unidos aí, se o Irã vencer, os Estados Unidos vencer, carimba a vaga para a próxima fase. Então, mais um confronto aí direto, né? Um empate pode complicar as duas seleções, né, Edivaldo? Então, assim, teremos aí 2 jogos sensacionais nessa próxima terça-feira, no dia 29, também para fechar esse grupo, hein, cara? O Irã e Estados Unidos envolvendo também toda a questão política também por fora desse jogo, né?
por dentro dessa partida e valendo vaga basicamente para as oitavas de final. Vai ser muito legal essa rodada desse grupo B, essa rodada final, hein, cara? É verdade, eu acho que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos têm possibilidade de vencer os seus oponentes e se classificarem, né? Eu acho que tem toda a possibilidade. Agora, o improvável Futebol Clube pode aparecer no cenário da Copa do Mundo. O Irã pode surpreender os Estados Unidos, assim como o País de Gales, o Irã surpreender a Inglaterra, assim como o País de Gales surpreender... Não, é Estados Unidos e Irã, Inglaterra e País de Gales, é isso, né? A gente pode ter surpresa aí no meio do caminho, mas eu acredito que Inglaterra e Estados Unidos, na minha opinião, se classificam para a próxima fase da Copa do Mundo. Também acho, concordo com você, né? Então, assim, esse Irã e Estados Unidos, aliás, vai ser um jogaço, né? Bom, antes da gente ir pro terceiro e último bloco derradeiro, né? Vamos falar só uma coisa, né? Foi o quinto empate sem gols nessa Copa do Mundo, né? O quinto 0-0, né? E a rodada inicial bateu o recorde de 4 0-0 na história das Copas, né? No total, né, como eu falei anteriormente, foram 5. Para você ter uma noção, você que está ligado no Som Pesado Esporte Total, no Mundial de 2018, né, da Rússia, teve apenas um 0-0, que foi Dinamarca 0 e França 1. E França 0 também, perdão. França 1 foi ótimo, né? 0-0 Dinamarca e França, né? E o recorde de igualdade sem gols em uma Copa é dividido por 4 mundiais, tá? 82, 2006, 2010 e 2014. Nestes anos foram 7 empates sem gols marcados. Olha, já é o quinto nessa edição da Copa do Mundo. Eu não sei não, viu, Edivaldo? Acho que bate esse recorde aí, viu, cara? Eu acho que bate também, viu, Renan? E dentre esses 0-0 você vai ter jogos bons que terminam em 0-0 e jogos ruins que também vão terminar em 0-0, né? Então dá pra ter uma noção mais ou menos dessa quantidade de 0-0. Nem sempre um jogo 0-0 demonstra que as duas equipes jogaram na mesma qualidade técnica, né? A ponto de não ter tanta proposta ofensiva ou saber se defender. Você pega a Dinamarca e Tunísia, pelo menos, por exemplo, fez 0-0 e foi um jogo ruim. Atacou a Dinamarca, atacou a Tunísia, mas foi um jogo tecnicamente ruim. Então a gente vai ter 0-0 jogos bons, de altíssima qualidade, e 0-0 nem tanto, com alguns jogos insatisfatórios. Penso eu. Concordo com você. Tivemos bons 0-0 nessa Copa também, né? Não significa que, de fato, só porque o jogo terminou 0-0, de que de fato o jogo foi ruim, né? Teoricamente. Bom, galera, a gente vai pro último intervalo aqui na Hora da Copa Esporte Total e daqui a pouquinho a gente volta com o último e derradeiro bloco para falar, né? Para projetar os jogos de amanhã aí da Copa do Mundo, beleza? Então não sai daí, já a gente volta, galera, aqui na Esporte Total, Hora da Copa, aqui no Som Pesado da Esporte Total, galera. Hora da Copa na Esporte Total. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo Rádiosnet, favorite a nossa rádio, clique na estrelinha ou no coraçãozinho e tenha um acesso mais rápido à nossa programação. Venha! A Esporte Total e o canal do YouTube Web Sempre Mais Futebol fazem a dobradinha aqui da jogo. Então você que está curtindo esse jogão, pode ir lá no youtube.com/Sempre Mais Futebol e se inscrever no canal e curtir o melhor das transmissões esportivas, debates e muito mais. Esportes Total e o Web Rádio Sempre Mais Futebol, a dobradinha aqui da jogo. As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Informação, notícias, bastidores, o que rola em todo o esporte. Aqui, Esportes Total. Tem interesse em fazer parte da nossa equipe? Envie um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e mande o seu material. Certifique-se de ter um bom microfone, domínio mínimo da língua portuguesa, conhecimento de futebol em geral e dicção bem desenvolvida. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esportes Total. Voltamos aqui para você ligado para o último e derradeiro bloco
do Hora da Copa aqui no Som Pesado da Esporte Total para projetar os jogos de amanhã. Teremos aí Grupo C e Grupo D para você ligado. Começando com o Grupo C. Amanhã Polônia e Arábia Saudita se enfrentam às 10 da manhã. É um jogo também super importante, tanto para a Polônia quanto para a Arábia Saudita. E teremos também, esse é o jogo que, para todo brasileiro ficar ligado, 4 da tarde, teremos Argentina e México. A Argentina amanhã pode dar adeus à Copa do Mundo, se perder para o México. Edivaldo Júnior, essa final para a Argentina vai ser interessante essa partida, hein, cara? E também se Polônia e Arábia Saudita promete ser interessante também, né? Verdade, Renan. Acho que é o jogo da vida da Argentina. A Argentina não pode nem pensar em perder esse jogo, porque se ela perder automaticamente, ela deve estar eliminada da Copa do Mundo. Um jogo bastante interessante. Agora, falar em Argentina, se você fizer um comparativo do futebol da Argentina frente à Arábia Saudita, a Argentina não foi mal. Tecnicamente, a Argentina foi bem. A Argentina teve 3 gols anulados em razão do VAR. Poderia ter saído com placar mais elástico. Então, o futebol apresentado pela Argentina foi bacana, foi legal, foi envolvente, foi sul-americano. O problema foi ter dado uma vacilada lá no setor esquerdo e ter tomado um gol nos moldes em que faz Di Maria e Messi. Di Maria joga lá pela direita, Messi também um pouco, então corta por dentro e bate aquela bola que faz aquela curva. Foi o que o Saudita fez. Quer dizer, então acabou com as pretensões da Argentina de sair do primeiro jogo com vitória. O que fica ruim disso? Fica ruim o vexame que a Argentina passou de ter perdido por um time que não tem credenciamento a título mundial, né? A Argentina que é a grande Argentina, a Argentina de Messi, a Argentina de Maradona, então realmente passou por esse vexame. Mas o futebol apresentado pela Argentina, eu acho que foi de melhor qualidade do que foi do México, que jogou contra o seu oponente. Então, fica a expectativa para ver como essa Argentina vem para campo amanhã. Acredito eu que ela deva vencer o México, Renan. Também acho que deve vencer assim, na teoria, acho que a Argentina deve vencer a seleção mexicana. Vai ser um jogo difícil. O time do México é um time cascudo, é um time experiente, pode aí dá problemas para a seleção da Argentina, né? Bom, e a líder também, a Arábia Saudita, enfrenta a Polônia, né? Outro jogo também interessante desse grupo. Será que o Lewandowski aí, né, passa em branco de novo, Edivaldo? Será que ele vai acertar a pênalti dessa vez? Tomara, né? Porque se ele tivesse acertado aquele pênalti no goleiro do México, teriam 2 equipes líderes, né? Então passou batido mesmo a Polônia, o Lewandowski passou batido, assim como o futebol do México. Um jogo bastante equilibrado entre os dois, né? Sem muita opção, sem muita sem muita observação técnica. O México está muito abaixo, eu já dizia isso quando o México foi para a Copa do Mundo, muito abaixo mesmo. Então, a expectativa que gira em cima de Polônia e Arábia Saudita, na minha opinião, é que a Polônia seja a favorita, que jogue muito mais que a Arábia Saudita. Eu acredito que a Polônia deve vencer a Arábia Saudita. Agora, a zebra, ela pode aparecer, né? A zebra apareceu para a Argentina, a zebra apareceu para a Alemanha, então todo cuidado é pouco. Mas eu acho que a Polônia deve sair favorita jogando contra a Arábia Saudita e deixar a classificação para a última rodada, Renan. Com certeza, né? E a Polônia também, se perder ou empatar o jogo, se complica demais, porque pega a Argentina na última rodada e vai ser difícil, né? Bater a Argentina para, quem sabe, pensar em classificação. Então o momento é agora para a Polônia também. A Arábia Saudita, que se vencer também fica numa situação muito boa nesse grupo, né? Teremos também amanhã a rodada de número 2 do grupo D da Copa. Teremos 7 da manhã Tunísia e Austrália se enfrentando, e 1 da tarde um bom jogo também, França e Dinamarca, né? As duas potências do grupo, né? França e Dinamarca se enfrentando. A Dinamarca decepcionou na estreia, né? Empatou com a Tunísia apenas aí no placar de 0-0, e a França que goleou a seleção australiana de virada por 4-1.
vai ser um jogo interessante também. Aliás, a seleção da Tunísia, se vencer a Austrália, briga forte por uma vaga também, né, Edivaldo? Interessante, né? E também, né, inesperado a seleção da Tunísia nesse desempenho, né? É verdade, o favoritismo era da Dinamarca no jogo contra a Tunísia, né? É para você ver como o futebol de 4 anos para trás ele evoluiu realmente. Agora é de se esperar que a Austrália vença. Só cabe a vitória, a Austrália, não mais nada. Perdeu para o time da França. Se a Tunísia empatar, ela consegue dar um passo mais adiante. E fica a expectativa toda para ver como a Dinamarca se comporta em relação à França. França jogou bem? Jogou bem. Sem o Karim Benzema, sem algumas outras peças, mas colocou peças pontuais que substituíram as peças que faltaram. E deu liga. Ela jogou do mesmo jeito que jogava com as peças que estão fora. Então foi envolvente o futebol, foi um futebol pra cima, de toque de bola, fora os gols que o Mbappé perdeu, entre outros, né? Então acho que a França ela vem forte. Só não pode dar mole, porque a gente não sabe. É o que eu digo, esse segundo jogo é a chave até para a gente mensurar o poder de força de cada uma das equipes. Você pegou a Alemanha no primeiro jogo e acabou perdendo para o Japão, quer dizer, você descredenciou a Alemanha para título mundial. Então ela não vem forte como gerava toda aquela expectativa, assim como a Argentina. Forte vem a França, venceu o primeiro jogo, agora vamos ver o segundo jogo. É a prova de fogo para saber se esse time de fato está preparado para ser a bicampeã mundial da Copa do Mundo, meu caro Renan. Com certeza, com certeza. Lembrando, galera, que você ligado aqui no som da Esporte Total, que mais tarde, 9 horas da noite, hora de Brasília, tem Superliga de Vôlei. Você vai acompanhar aqui com a gente Superliga de Vôlei aqui no som pesado da Esporte Total, beleza? Então assim, vai ser bem bacana, vai ser muito legal aí a transmissão da Superliga de Vôlei no comando de Nathan Raliano, hein? Nathan Raliano está no comando dessa jornada esportiva. Vai ser bem bacana, 9h30 da noite a Superliga de Vôlei aqui no som pesado da Esporte Total, né? Então, você que tá ligado aqui no som pesado da Esporte Total, já fica o convite. Você vai acompanhar Barueri e Minas, Superliga de Vôlei Feminina, 9h30 da noite, hora de Brasília, já, daqui a 1 horinha mais ou menos, 21 horas, para acompanhar Barueri e Minas na Superliga de Vôlei Feminina aqui no som da Esporte Total. E olha, amanhã voltaremos a ter o Hora da Copa Esporte Total, beleza? Amanhã, 7 da noite, tem encontro marcado aí com Hora da Copa na Esporte Total. Você vai acompanhar aí tudo também da Copa do Mundo, do Mundial, FIFA, tudo que vai acontecer, né, que a gente iniciou aqui na jornada, sobre essa hora, o programa da Copa. Dessa vez, né, vai ser às 6 horas da noite, tá? Amanhã vai ser às 6 horas, tá? No próximo sábado, 6 horas, o programa Hora da Copa com Nathan Raliano, Guilherme Porto e Fred Guirnos. Aí, então, 6 horas da noite, beleza, galera? Então, encontro marcado com vocês amanhã com o programa Hora da Copa. Amanhã, sabadão, 6 horas da noite, hora de Brasília, você vai acompanhar mais uma edição de sábado para discutir o sábado do Mundial e também, claro, aí o projetar, né, um domingo também do Mundial da Copa do Mundo do Catar, do FIFA. Bom, Edivaldo Júnior, meu camarada, foi um prazer estar ao seu lado nesse programa, cara. Muito obrigado de coração, tamo junto. Bom final de semana aí, meu amigo. Valeu! Valeu, Renan. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que ficou ligado aí. A gente sabe que a gente, como comentarista, a gente tenta expressar aquilo que a gente acha. Nem sempre a gente vai em concordância com os outros colegas. E às vezes eu falo alguma coisa assim, discordo, e eu vou usar as palavras do Ricardo Froed. A discordância, ela é uma democracia. Então quero agradecer o Ricardo, ao Aldo, a você pelo convite e estamos à disposição para os próximos. Grande abraço, obrigado de coração. Valeu, Edivaldo, tamo junto, meu camarada, faço das suas palavras as minhas também, cara. E assim, galera, você que tá ligado, siga Sempre Mais Futebol, canal do YouTube, youtube.com/Sempre Mais Futebol, dá essa moral pra gente lá, beleza? Web Rádio Sempre Mais, aí em parceria, sempre parceria forte, junto com a Esporte Total, tá? Então aguarde aí, galera, daqui a pouquinho tem Superliga de Vôlei Feminina pra você ligar, tem Barueri Minas pra você, e amanhã o programa Hora da Copa volta com tudo!
6 horas da noite pra você ligado junto com o Natan Raliano. Espero que você tenha gostado dessa edição, galera. Forte abraço pra você. Até a próxima. Valeu demais, galera. Hora da Copa na Esporte Total. Forte abraço, Brasil. Tchau, tchau. Hora da Copa na Esporte Total.